Nós estamos estudando o livro de Josué. Para quem está nos acompanhando, nós estamos estudando todas as manhãs de domingo, nesse último mês de setembro agora. Estamos estudando o livro de Josué. Então você já pode abrir sua Bíblia no livro de Josué, porque é o que vamos estudar nesta manhã, mais uma porção do livro de Josué. Hoje, para quem possui revista, para quem está de posse da revista, nós estaremos estudando uma lição muito importante, a lição de número 10, tá bom? Então quem tem a revista, acompanhe conosco. Quem não tem a revista, não há problema, pegue a sua Bíblia e abra, por favor, também Josué capítulo 10. É interessante, né, que a lição é de número 10 da nossa revista, né, Eduardo? E estaremos também lendo o texto de Josué capítulo de número 10. Então localize aí, por favor, o texto. Estaremos fazendo a leitura. É importante vocês que estão aqui, os irmãos que vieram nesta manhã, e os irmãos que estão no Facebook nos assistindo, que quando nós estudamos o livro de Josué, ele é considerado um livro histórico, pelo fato de ter o registro histórico dos acontecimentos que permearam ali a Israel durante o momento da conquista da terra. Ou seja, o livro de Josué se detém exatamente nos acontecimentos que ocorreram a partir do momento que Moisés vem falecer. Josué assume o posto de Moisés, de líder maior da nação, e esta nação vai entrar na terra prometida. E agora, entrando na terra prometida, todo o desenrolar dos acontecimentos estão no livro de Josué, que é o momento da conquista dessa terra. É importante lembrar que quando Israel entrou na terra da promessa, em Canaã, haviam diversas nações poderosíssimas, gente, em Canaã, e que eles precisariam lutar, batalhar com cada uma dessas nações para conquistar cada metro quadrado daquele território, tá bom? Então toda aquela terra era necessário lutar para conquistar. Não tinha, quando eles chegaram na terra prometida, não tinha uma grande placa dizendo sejam bem-vindos. Não, as coisas com Deus nunca são fáceis, por isso que muita gente desiste do cristianismo, porque o cristianismo é um caminho apertado, estreito, não é fácil chegar ao céu. Você vai precisar lutar, guerrear, batalhar. Agora tem uma coisa, irmãos, nós temos um Deus que nos ajuda em nossas batalhas. E o livro de Josué é exatamente esta, é a temática de Josué. Um Deus que nos ajuda em nossas batalhas, um Deus que nos ajuda em nossas guerras. Deixa eu falar uma coisa para você que nos assiste. Eu sei que o tempo é muito pequeno, resumido demais para ministrar, mas eu vou tentar de todas as maneiras aplicar essa palavra na nossa vida hoje. Quando a gente estuda Josué, nós vamos ver que eles tiveram que batalhar muito para conquistar cada parte daquele território. Houve muitas batalhas, eles tiveram que lutar muito. O tempo se passou. Hoje nós, como cristãos, também temos as nossas guerras, também temos as nossas batalhas. De repente eu estou aqui falando para alguém que está vivendo uma intensa batalha em alguma área da sua vida. Por isso que eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque quando eu estudo o livro de Josué, eu aprendo muito sobre como vencer batalhas, como vencer as guerras que muitas das vezes eu estou inserido. Talvez a nossa guerra não vai ser a mesma guerra que Israel travou, com espadas, com escudos, com armas de guerra. Talvez a nossa guerra vai ser em outra esfera, em outro nível, mas vai ser batalha, vai ser guerra. Nós vamos precisar lutar, e o general deste exército poderoso está conosco. Então eu extraio de Josué algumas verdades, irmã Libiane, para a minha vida, dentro dessa temática de batalha, de guerra, de conquista. E é isso que eu espero com os irmãos hoje aqui, falar um pouquinho sobre essa conquista e o que a gente pode extrair. Porque aqui não é uma aula de história. Se fosse uma aula de história, nós ficaríamos aqui contando sobre a história do povo de Israel, as conquistas, tá? Mas
O objetivo aqui na igreja não é muito dar ênfase à história, ainda que a história é importante, mas a ênfase aqui para nós hoje é o que eu aprendo com isso. Quais são as verdades espirituais que estão por trás de tudo isso? O que Deus quer falar comigo através disso? Tá? Porque a gente precisa pensar nisso. Então nós vamos ler Josué, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 6, tá? Do versículo 6, Josué 10, do versículo 6 ao versículo de número 14. Eliseu, me ajude aqui, por favor, na leitura. Josué, capítulo de número 10, do versículo 6 ao versículo de número 14. Irmãos, localizaram o texto, pode dizer amém? Então nos coloquemos de pé para nós fazermos a leitura. É a leitura oficial da manhã, desse domingo. Fique bem atento, irmãos, a cada detalhe deste texto. Diz assim, Josué capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 14. Enviaram, pois, homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, ou não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Veio de repente, toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca e Maquedá. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Todos juntos, versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava, porque o Senhor pelejava por Israel. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, uma vez mais, depois de fazermos a leitura da Tua Santa Palavra, nós queremos Te agradecer por esta manhã maravilhosa que nos deu o Senhor, e pedir, Senhor, que nos abençoe nesta manhã, abra nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Bom, então vamos mergulhar nesse estudo da palavra. Nós temos aí pelo menos alguns minutos para estudarmos a palavra. O primeiro tópico, nós temos pelo menos 3 tópicos. Eu não sei se vai dar tempo de eu me deter em todos os tópicos, mas vamos começar no primeiro tópico, porque o primeiro tópico, Fernanda, fala sobre a conquista dos reinos do sul. Quando Israel invade a terra de Canaã, né? Ele sai, atravessa o Jordão. Na verdade, as margens do Jordão, do lado de lá, já é Canaã, tá? Mas é a margem de Canaã. Atravessa o Jordão, as águas do Jordão param, eles atravessam, eles já estão na terra da promessa. Jericó já faz parte da terra da promessa. Eles vão invadir Jericó, os muros vão cair, eles vão tomar Jericó, e eles vão tomando os territórios.
E é interessante você lembrar, é bom vocês que estão aqui entenderem isso. Israel eram milhões e milhões de pessoas. Então, conforme Josué ia derrotando as nações que ali estavam e tirando eles daquele território, Josué já ia estabelecendo naquele território uma tribo. E as outras seguiam com Josué buscando as novas conquistas. Então, ali em Jericó, certamente naquela região ali, já ficou um grupo de pessoas ali. Em Ai, que também foi destruída, já ficou outro grupo. E por onde a nação ia tomando, ia estabelecendo grupos de Israel já sobre o território. Agora nós vamos ver o momento em que Josué decide marchar em direção ao sul, né? Ao sul, na parte de baixo de Israel, e depois de tomar do sul, a parte norte, a parte de cima, porque Josué era estrategista, gente. Josué era um homem de grande sabedoria em estratégia bélica. Ele vai para o centro do território, acampa-se no centro, e dali ele decide marchar, tanto quanto para o sul, para baixo, tanto quanto norte para cima. É uma estratégia militar que Deus havia orientado Josué. Então nós vamos ver essas duas conquistas, a parte sul de Israel e a parte norte de Israel. No tópico de número 1, nós vamos ver a conquista do sul, que foi muito rápida. Diz assim: os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, que nós vimos na última aula, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor, povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Isso está em Josué, capítulo de número 10, versículo de número 9. Acompanha comigo, diz o texto: e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, Ezequiel. Quando Josué fez, na semana passada nós vimos que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas enganaram Josué, se passando por viajantes distantes, fizeram uma aliança com Josué. Josué deu a palavra que abençoaria eles, que teria uma aliança com eles. E aí, depois de ter dado a palavra, ele não pode voltar atrás, mesmo que ele tenha sido enganado, mas ele deu a sua palavra. Então os gibeonitas passam a ser parte de Israel, fazem uma aliança com Israel, e Israel não quer agora destruir os gibeonitas. O próprio Deus não permite, porque houve uma aliança. Só que os inimigos do sul, ao saberem que os gibeonitas fizeram uma aliança com Israel, eles ficam com raiva dos gibeonitas, porque certamente os gibeonitas pagavam impostos aos reis daquela região. Os reis mais poderosos do sul, eles tributavam as outras nações menores de impostos. Isso era muito comum na cultura antiga, os povos maiores subjugarem os menores e os menores pagarem impostos aos povos maiores. Então os gibeonitas, quando firmaram uma aliança com Israel, eles vão romper com os reinos do sul. Ao romper com os reinos do sul, o reino do sul vai invadir gibeonitas, a região de Gibeão, vai invadir aquela região para tomar a região. O que os gibeonitas fazem? Eles vão pedir socorro a Josué. Vão dizer: Josué, depois que nós fizemos aliança com vocês, o sul está se levantando contra nós, rápido, nos ajude. Josué prontamente, Fernanda, monta o exército e vai em favor dos gibeonitas, vai socorrer aquela nação. E aí o texto diz em Josué 10:9: e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Qual foi a estratégia de Josué? Não vamos marchar de dia, porque se marcharmos de dia, eles vão perceber que nós estamos indo em direção a eles. O que vamos fazer? Vamos marchar de noite. Ao anoitecer, no escuro, nós vamos marchando em direção. Quando o dia amanhecer, nós já estamos próximos e atacamos. Olha, irmãos, nós precisamos de batalha, de estratégias, Ezequiel, para vencer as batalhas. Eu não sei quais batalhas que você está enfrentando, eu não sei as batalhas que eu estou enfrentando, e nós temos sempre batalhas para enfrentar. Nós estamos sempre cercados de guerra. Na verdade, nós vivemos num tempo de batalha, de guerra. Essas guerras, na verdade, na nossa vida, na maioria das vezes, são guerras travadas no aspecto espiritual.
emocional, é dentro de casa, é na família, e nós precisamos de estratégia de Deus para vencer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Talvez você esteja enfrentando uma batalha de, meu Deus, eu não sei como vencer essa batalha, eu não sei como superar esse problema, eu não sei como vencer essa guerra. Deus é um Deus que nos dá estratégia. Deus é um Deus que nos dá a direção, a orientação, a sabedoria. Para quê? Para a gente vencer as batalhas. Ele fez isso com Josué. Então os reinos se levantaram, e é interessante, né, que ao invés de Ezequiel, daqueles povos que estavam ali no sul, temer Josué, né? Porque, poxa, irmãos, quem é Josué? Josué lidera um povo que marchou em direção a Jericó, e os muros de Jericó caíram. Josué está liderando um povo que, ao atravessar o Jordão, as águas do Jordão parou. Ao invés dos povos que estavam naquela região temer a Josué e temer ao Deus de Josué, não, eles ficam com mais raiva de Josué, ficam mais irados com Josué. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina uma grande verdade. Qual, pastor? Que as nossas vitórias, elas incomodam o inimigo. Pode anotar aí, as nossas vitórias, elas não vão tirar aplauso do inimigo, não, as nossas vitórias vão incomodar, e a partir das nossas vitórias, o inimigo vai juntar forças para tentar nos destruir, para tentar nos abater. Sabe o que o inimigo fez, Eduardo? Ao saber que Josué vinha, ele vai se juntar com outros reinos do sul, vai fazer uma coligação, unir forças para tentar destruir o povo de Deus. Mas, irmão, quem peleja por nós é maior. O inimigo pode juntar toda a força que quiser, quem peleja por nós é maior. Então eles vão se juntar para tentar destruir Josué, vão se unir. Reinos que nem se falavam, Elielza, reinos que eram inimigos. Sabe o que eles fizeram? Por causa de Josué, se tornaram amigos. Infelizmente na vida pessoal ainda existe isso. Tem gente que não fala com o outro, mas para derrubar o outro ele acaba criando um elo de amizade para destruir alguém. Você sabia disso? Você sabia disso? Tem gente que não fala com o outro, não se dá com o outro, mas se for para destruir alguém, ele se une, ele passa a falar, faz aliança. É assim mesmo. É assim mesmo. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos de pessoas que, por causa das suas vitórias, causaram inveja. Em outros, por exemplo, nós tínhamos Caim e Abel. Abel, Deus recebia adoração, e Caim nutria inveja, ficava com raiva. Quanto mais Deus abençoava Abel, mais raiva Caim tinha de Abel. Quanto mais Deus abençoava José, mais raiva os irmãos de José tinham dele. Quanto mais Deus abençoava Davi, mais Saul odiava Davi. Não espere aplausos, gente. Na nossa vida, não espere. O inimigo não, você está uma bênção, Deus está te abençoando, você é cheio de Deus, você está na casa de Deus, você está louvando a Deus, você está seguindo o caminho. Não espere aplauso. O inimigo vai se levantar para te abater, para te entristecer, para fazer você desanimar, para você parar. É isso que nós aprendemos aqui em Josué. É isso que a gente aprende aqui. Conforme ele foi conquistando, mais inimigos ele foi conquistando também. Conforme a gente vai crescendo, mais força o inimigo vem para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, para tentar nos intimidar. Então os inimigos de Josué se levantaram, mas Deus era com Josué. Olha o que diz o texto de Josué capítulo 10, acompanhe na sua Bíblia, Josué capítulo de número 10, vai percebendo aí, olha o versículo de número 8, Josué capítulo de número 10, versículo 8, é por isso que eu amo esse Deus, sabe? Olha o que diz o texto: e o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Vamos repetir? Nenhum deles parará diante de ti. Josué vai orar: Deus, Senhor, a batalha é grande, o reino do sul se uniu, os reinos do sul estão se unindo para me destruir. Josué, não tenha medo, não tenha medo diante deles, olha lá, porque eu já te dei na tua mão. Oh meu Deus, amém. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Ele nem lutou, Eduardo, e Deus já está falando: a vitória é certa, meu filho, a batalha já está ganha, eu já te entreguei na tua mão, nenhum deles vai parar diante de ti, tu vai triunfar sobre todos eles. Mas para isso tem que estar na presença de Deus.
Tem que estar na presença de Deus. Josué é alguém que está na presença de Deus, e Deus diz: não tenha medo não. O inimigo está se levantando, meu filho, não tenha medo não. Vai, não, já te entreguei na tua mão. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus deu a Josué uma palavra de ânimo, e é assim que Deus faz conosco também. É interessante pensar que Deus constantemente vai falar com Josué o quê? Não temas. Você pode olhar, ler o livro de Josué, você vai ver quantas vezes Deus vai dizer para Josué: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, não tenha medo. Por quê? Porque Deus conhece nossa estrutura, gente. Deus conhece, irmão, alguém podia pensar: meu Deus, Josué já viu a água do Jordão parar, Josué já viu muralha cair, Josué era para ser um homem. Não, eu não temo mais nada, porque o que eu já tive de experiência com Deus. Mas Josué era ser humano. Josué é humano, e a nossa estrutura é pó. Então naturalmente nós sentimos medo. É natural diante das batalhas temer. É natural diante das batalhas temer, mesmo conhecendo Deus, mesmo já vendo tantos milagres, mesmo tendo experiência. Mas Deus, que conhece a nossa estrutura, Deus sabe como lidar conosco. E aí, como Deus chega, Deus pode dizer: Josué, poderia repreender Josué: tu já viu tanta coisa, Josué? Será que tu não crê em mim não? Tu não já viu que eu derrubei a muralha? Não, Deus sabe lidar com a gente, Deus sabe tratar com a gente. Deus então vem em direção a Josué e diz: não tenha medo, meu filho, não tenha medo, eu já entreguei na tua mão, vai para a batalha que eu sou contigo. Eu acho lindo, porque ninguém sabe lidar melhor com o ser humano do que Deus. Ninguém sabe lidar com as nossas limitações do que Deus. Nós podemos não ter muita paciência uns com os outros, mas Deus tem conosco. Deus tem conosco. Nós não sabemos lidar muito bem com o ser humano, porque é muito difícil lidar com o ser humano. Eu costumo dizer que só Deus para lidar com essa turma, com essa raça chamada ser humano que somos nós. Só Deus para lidar. E Deus sabe como lidar com o ser humano. Deus sabe. Então Deus sabia como lidar com Josué, com as suas limitações, com seus medos, com as suas fragilidades. Irmão, Deus sabe como lidar. Deus sabe. E aí Deus vai dizer para Josué: não tenha medo não, Josué, eu sou contigo. Ainda no tópico 1, no subtópico de número 2, dentro do tópico 1, Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, como eu já disse para vocês, que cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos. Vamos ver o que Deus fez? Josué capítulo de número 10. Olha o que diz Josué 10:10. Olha o que diz o texto: e o Senhor os conturbou quem? O inimigo. Os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. Olha o versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel. Gente, Josué não precisou nem lutar muito, Ezequiel, porque Deus, olha o que Deus fez. O inimigo veio para destruir Israel. Aí Deus começou a assombrar eles de alguma maneira. Aí no versículo 11 diz assim: e sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Veio do céu pedra. Você já viu pedra vindo do céu? Veio do céu chuva de pedra que ia matando todos os inimigos. Irmão, Deus trabalha. A gente pode nem perceber, mas Josué não viu isso não, porque Josué não estava lá. Josué não estava lá, mas Deus estava. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. O inimigo se levanta, Satanás se levanta com as suas hostes malignas para nos destruir, para acabar com a nossa vida. Irmão, a gente nem vê, mas Deus trabalha. Deus joga o inimigo por terra, Deus abate o inimigo. O diabo diz assim, pega os 10 demônios e diz assim, vai lá na casa dela e acaba com ela. Irmão, tu nem sabe, tu está dormindo na tua casa. Aí vem aquela legião de demônio para dentro, para tentar destruir. Aonde é a casa da crente? É ali. Irmão, Deus vem do céu. Oh, aleluia. A gente nem vê, mas Deus vai agindo sobrenatural. Diabo, nessa aí tu não toca. Diabo, nessa aí tu não... É meu. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente não vê, irmão, sobrenatural de Deus,
Muitas vezes a gente não vê. Josué não viu essa chuva de pedra cair, não. Quando ele chegou lá, viu só corpos e pedras espalhadas por todo lado. De onde vem essas pedras? De onde vem essas pedras? Ué, mas não precisamos lutar, não tem. O Josué, o informante lá da guerra veio correndo. Josué, fica tranquilo, não precisa nem lutar. Por quê? Porque só tem corpos mortos. Mas como? Não sei, tem pedra para todo que é lado. Deus trabalha. A gente não está vendo, mas Deus está agindo. E o que restou? Porque o exército do inimigo era muito grande. Então Deus matou parte dele com pedras. E a outra parte ficou para Josué lutar. Porque Deus também não vai fazer tudo. Tem horas que Deus diz, o que eu tenho para fazer eu faço. Agora tem coisas que Deus diz para você fazer. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que somos para nós fazermos. Deus sabe o que está dentro do nosso alcance e o que não está. O que está fora do nosso alcance, Deus faz. O que está dentro do nosso alcance é para nós fazermos. E aí Josué tinha que lutar. Só que o dia já estava raiando, já estava anoitecendo. Se anoitecesse, a escuridão tomava conta do ambiente, não tinha como lutar, certamente era perigoso, poderia naquele momento de escuridão se perder, ferir um ao outro, porque quem é dos nossos, quem é do outro, no meio de uma escuridão. Qual foi a ideia de Josué? Só tem um jeito, é orar e pedir para que o dia não escureça. Peraí. Mas de onde ele tirou essa ideia? Quando que alguém, alguma vez na história da humanidade, orou para que o sol não se pusesse? Não pode anoitecer. Já que não pode anoitecer, eu vou dar uma ordem ao sol. Sol, não se ponha. Irmão, tem que ter muita intimidade com Deus. Mas a gente pode pensar que essa ideia foi de Josué. Não, não foi de Josué, não. Quando ele falou com o sol só obedeceu porque ele estava revestido de autoridade. Aleluia. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Então, para a gente ter uma autoridade dessa, primeiro essa autoridade tem que vir de uma autoridade maior. Essa autoridade veio sobre Josué e firmado nesta autoridade, ele diz ao sol. O sol ouve? Não sei, vamos ver? Abre a tua Bíblia aí. Josué, capítulo de número 10, versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor. Perceba que ele vai falar com quem primeiro? Com quem que ele vai falar primeiro? Com Deus. Ele está na guerra e ele decide no meio daquela batalha, Ezequiel, eu vou falar. Com quem que a gente fala no meio da guerra? Esse é um grande erro de muitos. Por isso que muitos perdem no meio da batalha, porque esquecem de falar com o Senhor. Estou no meio de uma guerra, vou falar com Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de israelita: sol, detém Gibeão. Mas eu não sei se vocês entenderam. Primeiro ele fala com Deus. Quem deu a ideia de que ele orientasse e mandasse o sol parar, foi Deus. Quem deu autoridade para ele mandar o sol parar, foi Deus. Eu acredito que ele deve ter ficado atônito, conversando com Deus: Senhor, como é que eu faço para a batalha? Senhor, vai anoitecer, nós vamos ficar no escuro, e dentro do escuro nós vamos nos ferir uns aos outros. Manda o sol parar, filho. Aquele Josué deve ter olhado para Deus: como é que é, Senhor? Eu estou te dizendo, diga para o sol e para a lua pararem. Você não quer mais tempo para vencer essa guerra? Então eu estou te dando autoridade. Diga para o sol parar. Meu Deus do céu. Se uma pessoa dessa não tiver muita intimidade com Deus, vai dizer assim: isso não foi Deus que falou, não. Isso não foi Deus que falou, não. Isso veio da minha cabeça, essa ideia, isso veio da carne, isso aí. Mas quando a pessoa tem intimidade, ele conhece a voz de quem fala com ele.
E como um louco, diante de todos que estavam ali, ele dá um brado, ele olha para o céu e diz: sol! Eu imagino que os soldados ficaram tudo olhando para ele. Sol! Pare aí agora! Eu acredito que os soldados devem ter olhado, aqueles mais carnais, devem ter olhado, pois Josué pirou, e Josué ficou louco. Eu vi Josué falando com o sol. Aí ele volta os olhos para a lua e diz: lua, tu também fique parada, não se mexa. Eu acredito, eu queria estar lá para ver a cena, soldados. Deve ter ficado um olhando para o outro e dizer: meu Deus, mas Josué ficou louco. Josué está falando com o sol e com a lua. Só que eles perceberam que o dia não escurecia. Porque a gente sabe hoje que o que faz a terra ter luz do sol e noite, dias e noites, é porque a terra ela faz um movimento que a gente chama de rotação, que é anti-horário, né? Um movimento ao contrário. A terra gira numa velocidade que você não tem ideia. A terra nesse momento ela está girando como um peão. Esse giro que a terra faz no sentido anti-horário, que a gente chama de rotação, faz com que a luz do sol atinja a nossa região por um momento. Conforme a terra vai virando, essa luz do sol vai deixando de aparecer e vai brilhando no outro lado. E vai aparecendo à noite. Significa dizer que a terra parou. Como se Deus tivesse segurado o planeta assim: pare, porque meu servo lá embaixo deu ordem. Sobrenatural, irmãos. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Existem outras possibilidades, né, dessa questão do sol, mas a possibilidade maior é que a terra tenha parado mesmo. Esse movimento que ela faz é como se Deus tivesse freado a terra, e a terra parou por um momento, até que Josué tivesse vencido os inimigos. Quando Josué abateu o último inimigo, aí Deus disse para a terra: agora pode girar. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, Josué, está vendo como é que a Bíblia é cheia de erros? Josué mandou o sol parar, mas o sol, é provado que o sol não está em movimento, é porque Josué não tem conhecimento disso. Para os daquela época, o que girava era o sol ao redor do planeta, e não o planeta ao redor do sol. Baseado no seu entendimento, o que ele quer é que o dia seja estendido, ele diz para o sol parar. Deus, sabendo o que ele quer, Deus vai agir parando a terra. Porque Deus não leva em conta a nossa ignorância. Deus não quer dar uma aula de geografia para Josué. Deus quer atender o pedido dele. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. E aí, irmão, o sol parou, o dia se estendeu. Só para você ter uma ideia, o planeta Terra, ele tem uma dinâmica tão fascinante, que nos polos, devido ao equinócio, que é a posição do planeta, o polo chega a ter 6 meses só de dia, não tem noite. Por isso que em algumas regiões eles chamam sol da meia-noite, porque em algumas regiões não faz noite durante 6 meses, só dia. Meia-noite lá é dia. Você vai para os países nórdicos da Europa, no norte da Europa, meia-noite o sol está brilhando em algumas regiões da norte da Europa, por causa da posição do planeta. A Terra é fascinante de estudar o planeta Terra. Mais fascinante ainda é conhecer o Deus que criou tudo isso. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, Deus interferiu no sistema solar, Deus interferiu nas leis que Ele próprio criou, que é as leis da natureza. Deus, em favor dos seus, Ele move até com a natureza. Não lembra de Jesus? Disse ao vento: aquieta-te, ao mar acalma-te. Deus move até com a natureza em favor do seu
povo. Você pode dar glória a Deus aí? Então a gente precisa entender que Deus é um Deus que cuida dos seus na batalha. Deus é o Deus que cuida dos seus na guerra. Deus é o Deus que age em favor dos seus. Homens maus diz assim: as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. Deixa eu explicar isso aqui, porque vocês que estudam a Bíblia, e alguém pode perguntar para vocês, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Por que a Bíblia tem tanta violência? Por que o livro de Josué, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, são considerados os mais violentos de toda a Bíblia? Por que Deus mandou Israel entrar nas nações pagãs e matar todos, inclusive mulheres, idosos, crianças? Eram para exterminar todos. Alguém pode dizer: que Deus é esse? Que Deus sangrento é esse? Que Deus violento é esse? Não, não é que Deus é violento. É que Deus é longânimo. Só que a paciência de Deus tem limites. Aquele povo fazia coisas horrendas aos olhos de Deus, que chegou um momento que Deus disse assim: basta, chega, não quero mais. Um dia desse eu estava vendo uma matéria sobre os astecas. Vocês sabem que nós vivemos na América, e no continente americano nós tínhamos no passado, antes da chegada dos europeus, porque dizem por aí, né, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é a mentira do século, né? Que eles não descobriram nada. Quando eles chegaram na América, no Brasil em especial, haviam milhões de habitantes na América. E os povos da América, por exemplo, nós tínhamos impérios na América, como por exemplo, vamos lá, os maias, os incas, os astecas, os olmecas, e por aí vai, os tupis, guaranis na região do Brasil. Então nós tínhamos povos gigantescos. Só para você ter uma ideia, quando os portugueses chegaram no Brasil, tínhamos cerca de 5.000 línguas no Brasil diferentes, mais ou menos. Tá, vamos lá. Os astecas, vamos lá, só para você ter uma ideia. Os astecas não existem mais, eles viviam naquela região onde é o México hoje. México, Guatemala, da América do Norte até a América Central. Tudo aquilo ali era dos astecas. E sabe o que os astecas faziam constantemente? Sacrifício com seres humanos. Levavam os seres humanos ao altar dos seus deuses e enfiavam um punhal no coração, abria o peito, arrancava o coração e ofertava aos seus deuses. Conta-se que chegou-se um dia de festa na cidade principal dos astecas, em que 20.000 pessoas foram sacrificadas. 20.000 pessoas foram mortas. Eles pintavam, as paredes do templo eram pintadas com sangue das vítimas. Não usava tinta, usava sangue das vítimas. Quando os europeus espanhóis chegaram no México, os astecas foram exterminados. Por que os astecas não existem mais? Por que o povo asteca desapareceu? Alguém pode dizer, por causa da ação dos espanhóis? Não, por causa da ação do Deus vivo, que vai deixando, até o dia que Deus diz, basta, basta. É exatamente isso aqui. Esses povos faziam coisas horrendas. Os cananeus de Jericó, eles sacrificavam crianças recém-nascidas. As crianças recém-nascidas, muitas delas eram oferecidas a ídolos. As crianças que nasciam com dificuldades físicas, ou eram bem pequenininhas, o bebê, eram lançadas em precipícios. Crianças eram sacrificadas ao deus Moloque vivas, queimadas vivas, em cima das mãos de Moloque, as mãos de bronze. Ou seja, colocava fogo dentro daquele ídolo de bronze, o bronze ficava rubro, vermelho de tanto calor. Pegava a criança viva e colocava sobre as mãos de Moloque, e aquela criança ia assando viva. E Deus do céu está vendo isso. E aí a gente agora olha para Josué e diz assim, meu Deus, por que Deus mandou entrar nessas nações e destruir todas? Por causa disso.
por causa da violência que eles cometiam, por causa das abominações que eles faziam, por causa da sua forma de ser depravada. Então Deus disse: minha vara de correção, meu juízo vai ser Israel. Israel vai entrar nessa terra e vai arrasar com todas essas nações, porque Deus é um Deus de amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é juízo e justiça. Deus é amor, Deus dá vida, mas Deus mata. Não brinca com Deus. Esse povo brincou com Deus, e com Deus não se brinca. Deus teve misericórdia por muitos anos. Muitas pessoas morreram injustamente, e aí Deus decidiu exterminar. É por isso que quando alguém perguntar para você, alguém que não conhece muito bem, diga: mas por que Deus fez essa violência toda? Por que Deus mandou matar essa gente? Por causa disso. Por causa do que eles praticavam, por causa do que eles faziam. Tem hora que Deus diz assim: basta, chega. Vai deixando, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Até o dia que Deus chega: já te dei muita oportunidade, acabou teu tempo. Agora é tarde. Se não fosse assim, inferno não existia. Para muitos o inferno não existe, né? É uma forma de poder viver de qualquer maneira e criar uma ideia de que inferno não existe. O inferno é aqui na terra. Se o inferno fosse aqui na terra. Não, o inferno é aqui mesmo. Inferno não é nada disso, irmão. Jesus falou muito sobre o inferno. Vamos continuar então, tópico de número 2. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. É só pegar o Apocalipse, né? Quem gosta de ler, depois pega o Apocalipse. E vai lá ler o Apocalipse, que vai acontecer com o planeta Terra depois que Deus tirar a sua noiva. Leia o Apocalipse. Leia sobre os selos que vão ser desatados, as taças da ira de Deus. Leia lá sobre as trombetas que vão tocar. Leia Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer no planeta. Leia Apocalipse. É por isso que muita gente não gosta do Apocalipse. Leia Apocalipse, você vai ver o que Deus vai fazer no planeta. O que vai acontecer nessa terra depois que Deus tirar a sua igreja, a sua noiva. A ira de Deus vai vir sobre a terra, a partir de Apocalipse capítulo 5. E a terra vai passar por um momento que nunca experimentou. Diz em Apocalipse que as pessoas vão querer morrer e não vão poder. Mas nós não estamos estudando Apocalipse hoje, né? Até porque não atrai ninguém estudar Apocalipse. Quando a gente faz estudo de Apocalipse, começa muito bem até o capítulo 5. A partir do 5 começa a faltar gente no estudo. Quando vê, não tem quase ninguém mais estudando. Vamos lá então, tópico de número 2. Bom, os reinos do norte. Deus reúne inimigos. Então, agora foi no sul, venceram no sul, pronto. Agora vamos para o norte. No sul foi rápido, Deus enviou pedras, o sol parou, o tal. Agora vamos para o norte. No norte a batalha foi mais sangrenta, mais difícil, com mais gente. Ao invés dos do norte, Libiane, olharem para Israel e dizer: não vou mexer com esse povo não, esse povo é muito... Não. Aí que eles vão juntar mais. É assim que o inimigo faz. O inimigo não se contenta em ver tua vitória. Não vou respeitar esse crente. Irmão, o inimigo não respeita crente. Não, mas eu sou muito usado, eu oro muito, eu jejuo muito, eu busco muito. O inimigo não respeita isso, muito pelo contrário. Quanto mais usada você for, mais o inimigo vai querer te destruir. Não pense isso. Não pense que o inimigo vai te respeitar, né? Aí eu lembro do irmão, meu pai conta essa história, meu pai é demais. Ele conta essa história dizendo que um irmão, né? Alguém pode dizer assim: não, pastor, o inimigo nem mexe comigo, porque eu sou tão fraquinho, porque eu não dou trabalho para o inimigo nem mexe comigo. Aí disse que foram expulsar um demônio. Aí aquele irmão, todo culto, irmã Darça falava assim: eu sou tão fraquinho. Dava oportunidade para ele, pegava o microfone: mas irmão, ore sempre por mim, porque eu sou tão fraquinho. Aí um dia foram expulsar o demônio bravo, Ezequiel. Aí o demônio tomou aquela menina brava. Aí o demônio começou a falar, aí começou a falar. De repente o demônio falou assim: eu vou sair dela, mas vou entrar no crente mais fraco que está aqui nesse lugar. Meu irmão, ele deu um pulo lá. Eu não sou mais fraco. Tem gente que é assim, né? Precisa
precisa ter um susto para se levantar. Eu não vou ser um crente mais fraco, não. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do Norte reuniu um grupo maior ainda. Tópico de número 2. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra. Meu Deus, Fernando. A gente vence uma batalha hoje, Thaís. Amanhã parece que vem uma mais travada ainda. Eles venceram uma guerra no sul. A do norte, irmã Andréia, era mais intensa. E é assim na nossa vida. A gente vence uma batalha hoje. A gente nem celebrou muito bem e já vem outra. E às vezes mais intensa, mais forte. Mas a gente não precisa ter medo, porque Deus é conosco. Mais uma vez os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio. E quem não temeria? Ao que o Senhor disse: não temas diante dele. Vamos ver isso de novo? Josué capítulo de número 11, versículo 6. Abre a sua Bíblia, você que está me assistindo aí. Josué 11, 6. Ezequiel, Deus já tinha falado com Josué: não temas, né? Lá no sul. Agora ele vai para outra guerra. Sabe o que Deus vai falar com ele? Josué 11, 6. E diz o Senhor a Josué: o que Deus disse? Mas de novo, Deus está sempre falando com a gente, irmã Cátia: não temas. Porque nós sempre precisamos ouvir isso. Não tenha medo. Ele foi para o sul e Deus disse: não tenha medo, estou te entregando na tua mão eles. Vai para a batalha e a vitória é certa. Quando ele foi para o norte, Deus mais uma vez se manifesta e diz: não temas diante deles. Por quê? Porque eram muitos. O sul era desse tamaninho, o grupo que queria derrubar Josué. No norte, meu irmão, era como a areia do mar. E sem falar que haviam também os gigantes, homens grandes. É por isso que quando Israel foi para a guerra, Deus sabendo, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando Deus levantou Moisés, Deus deu a Moisés leis para Israel. Preste bem atenção no que eu vou falar. E Deus sabia que Israel iria enfrentar muitas guerras. Que sair do Egito e ir para a terra prometida faria com que Israel enfrentasse muitas guerras. E Deus deu algumas leis. Dentro das leis que Deus deu para Israel, existiam umas leis que a gente chama na teologia de leis de guerra. Que eles precisavam, Fernanda, observar essas leis de guerra, para no momento da guerra pegar o manual e vamos ver quais as leis de guerra. E quando eles pegavam o manual, a primeira lei de guerra, você sabe qual era? Vocês querem ver? Querem ver? Quando ia para a guerra tinha um manual de guerra. E qual era a primeira lei de guerra de Deus? Deuteronômio. Ninguém deixa de ler. Você que está no Facebook, leia comigo aí. Deuteronômio, bota na tela aí para mim, por favor. Olha o que diz o texto, capítulo de número 20. As leis de guerra. Vamos ver qual é a primeira lei? Deuteronômio 20, versículo 1. Olha a lei de guerra. E serve para a nossa vida, hein? Marca na tua Bíblia esse texto. Nunca deixe de marcar. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo, maior em número do que tu, deles não terás medo, não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Oh meu Deus, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Essa era a primeira lei que eles precisavam ter em mente. Quando saíres para a guerra e ver que o inimigo é mais forte, mais poderoso, maior em número, tem mais carros, tem mais cavalos, tem mais armas, não tenha medo. Por quê? Porque o Deus que te tirou do Egito está contigo. Essa era a primeira lei que eles tinham que ter em mente. Então quando Josué, eu acho que Josué esqueceu dessa lei, irmã Darcy. Esqueceu. Ao olhar aquele povo numeroso, o que Josué teve? Medo. Ele esqueceu da lei de guerra. Aí Deus, que é misericordioso, vem e diz assim: não tenha medo,
Eu já não disse para você não ter medo? Eu já não orientei Moisés com aquelas leis de guerra, dizendo para vocês: quando vocês virem povo maior que vocês, mais numeroso, mais armado, mais poderoso, é para vocês não terem medo, porque eu que tirei vocês do Egito, estou com vocês. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eles não tinham que ter medo. Voltemos lá, né? Em capítulo 11 de Josué. Eles não tinham que ter medo, eles tinham que enfrentar. Olha o que diz Josué, capítulo de número 11, versículo de número 6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. Deus disse para Josué: Josué, não tenha medo. Amanhã eles vão vir diante de tudo ferido. Eu vou me encarregar disso. Aí você pega os cavalos. O que eram os cavalos? Os cavalos eram os animais usados na guerra. Eram como os tanques de guerra da atualidade. Jarretarás é o quê? Ampute as patas. Meu Deus. Para que jarretar o cavalo? Amputar a pata, para que o cavalo não ande mais, não vai poder ser usado na guerra. E as armas dele? Queima. Mas espera aí, não era melhor pegar essas armas e os cavalos e trazer para o exército de Israel? Vocês não precisam da arma do inimigo. Diga para alguém que está do seu lado: você não precisa da arma do inimigo. Aleluia. Por quê? Porque na cultura daquele tempo, quando um exército vencia o outro, o que fazia com as armas de guerra do inimigo? Pegava para si. Vai ser meu arsenal. Aí Deus diz para Israel: eu não quero que vocês peguem uma arma de guerra do inimigo, porque vocês já têm a tua arma de guerra. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos de arma de guerra do inimigo, arma de guerra dessa terra. Não. Nós já temos as armas de guerra suficientes. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós já temos as armas de guerra suficiente. Oh, aleluia. Nós não precisamos das armas de guerra desta terra. Nós não precisamos das armas de guerra deste mundo. Nós já temos as armas de guerra suficiente. É por isso que está lá, abra sua Bíblia, é por isso que está lá, porque ele vai mandar jarretar, né? Cortar os cavalos, né? E a gente, meu Deus, mas mandou cortar os cavalos. Mas tem um texto do livro de Salmos, eu não sei se você se lembra, se alguém se lembra para me lembrar. Tem um texto, Salmo 20. Vamos dar uma olhada no Salmo 20. Olha que texto lindo. Salmo 20, versículo de número 7. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 20, versículo de número 7. Olha o que diz o texto: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós... É por isso que Deus mandou: destrói os carros, destrói os cavalos, destrói tudo. Vocês não precisam disso. Vocês só precisam de uma coisa: do Senhor. A vossa arma de guerra é o Senhor. Oh glória. Vocês não precisam da arma do inimigo. Jarretarás os cavalos, queimarás as armas dele, destrói tudo. Não precisa de nenhuma ferramenta do inimigo, nenhuma arma dele vocês precisam. Destrói tudo. Vocês já têm arma de guerra suficiente. É interessante, né? Como a gente aprende, né? Então, por quê? Porque eles já tinham as armas de guerra. As armas de guerra deles era o próprio Deus. O próprio Deus era a maior arma de guerra. A arma secreta deles era Deus. Quando eles oravam, Deus trabalhava, Deus abatia o inimigo, Deus feria o inimigo, Deus mandava pedra, Deus mandava fogo. Essa é a nossa arma de guerra, Ezequiel. Quando a gente está na batalha, tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã, tem alguém precisando ouvir. Meu irmão, não tem arma de guerra mais poderosa do que essa. Quando você entrar na batalha, peça socorro a Deus, peça ajuda a Deus, vai para Deus em oração, diga: Deus, eu estou nesta batalha, mas maior é o Senhor. Tu és poderoso para me ajudar nessa guerra, Tu és poderoso para me ajudar
ajudar nesta batalha. Tu és poderoso para me ajudar, Senhor. Eu não sei o que tu vai fazer, eu não sei como tu vai agir, mas eu sei que nesta guerra o Senhor me fará vencedor. Quem crê assim, diga glória a Deus aí. Então nós precisamos entender, e é importante pensar, você que está aqui nessa manhã estudando comigo a palavra, já vai preparando o microfone aí para mim, nessa manhã a palavra, olha o que diz o texto em Josué capítulo 11 versículo 7, e Josué, capítulo 11 versículo 7, e Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor, versículo 8, os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Miserofete Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. Sabe o que isso me ensina, Ezequiel? Eu não sei se você percebeu, eu vou deixar essa lição para vocês para casa. Vocês vão ler o capítulo 10, 11 e 12. E vocês vão perceber uma coisa: em cada guerra tinha uma estratégia diferente. Nunca você vai vencer a guerra com a mesma estratégia que você venceu outra guerra. É por isso que eu temo muito essa questão do testemunho. Eu acho que o testemunho edifica, mas o testemunho da irmã é algo que Deus fez na vida dela. A forma com que ela venceu aquela luta pode não ser a mesma forma que eu vencerei, porque Deus tem estratégias novas para cada um de nós. Eu vi o testemunho da irmã, ela fez isso, ela venceu. Possa ser que com você não vai dar certo, porque não é a estratégia de Deus para a sua vida isso. Então como é que eu faço, pastor? Você vai ter que buscar na fonte. Você vai ter que pagar o preço da oração. Você vai ter que buscar em Deus a resposta, a orientação, a direção para vencer este problema. É isso que a gente precisa entender. Outra coisa importante: Deus me deu uma direção, eu venci uma batalha, eu venci uma guerra. Deus me deu como vencer, Deus me deu estratégias, Deus me orientou o que eu deveria fazer. Eu fiz, venci, consegui, mas surgiu uma outra batalha. Não vai ser a mesma estratégia, não vai ser do mesmo jeito. Não adianta querer usar a estratégia antiga para não ter que orar, para não ter que jejuar, para não ter que buscar em Deus. Não, esquece, aquela batalha já está vencida. Agora é uma nova guerra, eu vou pedir novas estratégias, uma nova direção. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É assim, gente, é assim. Então não é do mesmo jeito. Em cada guerra que Josué travou, irmã Cátia, havia uma estratégia diferente. Em cada batalha, Josué teve que buscar a Deus. Senhor, agora como é que vai ser? Agora como é que vai ser? Vai ser de que jeito? A outra batalha foi desse jeito, mas e essa agora? Como é que o Senhor quer que a gente faça? Você vai notar que nenhuma batalha Josué venceu da mesma maneira. Nenhuma. Para cada guerra, para cada batalha, Deus dava uma estratégia nova, porque Deus é Deus de coisas novas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então para cada batalha, eu venci. Como é que você conseguiu superar esse problema? Eu fiz isso. Não adianta, não vai servir para você. Vai edificar você, vai glorificar o nome do Senhor, mas não vai servir para você. Não adianta você fazer o que a irmã fez, não vou fazer o que ela fez. Não adianta, para você é diferente. Não vai ser desse jeito, não vai ser dessa maneira. Você vai ter que buscar em Deus. Ele vai te dar uma estratégia nova. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então a gente precisa entender. E outra coisa, Fernanda, a guerra que Israel travou no sul foi rápida. Em pouco tempo a batalha foi vencida. E no norte? 7 anos. Será que isso me ensina alguma coisa? Vou repetir. A guerra no sul foi rápida. A do norte vai ser rápida também? 7 anos. Alguns dizem 5, mas a maior parte dos teólogos dizem 7 anos. O que isso me ensina? Que existem guerras que nós vamos vencer rápido. Vai ser algo muito rápido. Nossa, passei por uma guerra, mas graças a Deus. E outras, vai levar mais tempo. Vai ser mais longa. Você vai ter que perseverar.
insistir. Deus está falando com alguém, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Algumas batalhas você vai vencer rapidamente, outras vai levar mais tempo, vai levar anos, mas confia, persevera. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus aí. Batalha, confia no Senhor, seja determinante, persevera no Senhor. Então a gente precisa entender, por isso que eu falei para vocês, quando a gente estuda um livro histórico, essas verdades, elas devem ser aplicadas para a nossa vida espiritual. Existem batalhas, então vamos resumir aqui, existem batalhas que eu vou ter que buscar em Deus estratégias, a mesma estratégia não vai servir, eu vou ter que estar sempre pedindo a Deus uma direção, uma orientação, sabedoria, para lidar com esse problema, com essa situação, dentro da minha casa, é um conflito com o filho, com o esposo, problema no casamento, problema financeiro, problema espiritual, problema no trabalho, é guerra para todo lado, e o que eu faço? Pede a Deus, orientação, direção, Ele vai nortear, Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. E batalhas que você vai vencer rápido, meu Deus, nem comecei a orar, pastor, queria dar um testemunho, o que? Rapaz, uma batalha se levantou, eu comecei a orar, Deus já deu vitória, pastor, glória a Deus, e outros estão dizendo, pastor, ora por mim que a batalha está travada, já tem mais de um ano, não tem? É assim mesmo, tem batalhas que a gente vence rápido, e tem outras que vai levar muito tempo para a gente vencer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que a gente extrai dessas verdades. Então quando você pega isso aí, é interessante, gente, uma guerra de 7 anos, é batalha constante, e eles tinham que estar sempre o quê? Vigilantes, porque a qualquer momento o inimigo que está ali ainda não foi derrotado por completo e mancado, se levantaria. Então o que Deus exigiria deles? Vigilância, prudência, fica atento, fica ligado, que o inimigo ainda não foi derrotado. Pega o microfone para mim, fica atento, aqui mano, fica atento, fica ligado, que o inimigo ainda não foi derrotado. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos comemorando vitórias, mas o inimigo ainda não foi derrotado. A gente tem que estar... mas alguém pode dizer, não pastor, o inimigo já foi derrotado lá no Calvário, por Jesus. Mas nós estamos na terra, e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. A nossa vitória sobre Satanás por completo, será quando nós entrarmos no céu, acabou. A batalha está travada. Satanás é um inimigo derrotado, mas ele não se contenta em ser um inimigo derrotado. Ele tenta nos derrotar também. Ele já foi derrotado por Jesus, mas ele vai tentar de todas as maneiras, Fernanda, nos derrotar, nos abater. Finalizando com vocês, os irmãos estão entendendo, pode dizer glória a Deus. Último tópico de número 3, último tópico, conquistando o impossível. Então nós vamos ver aqui ele está resumindo, e tem uma coisa interessante nesse texto, Josué capítulo, até tu chegar aqui já acabou a bateria, mano. Josué, capítulo de número 11. Olha o que diz o texto. Versículo de número 21. Olha, irmã Dácia, olha que texto interessante para a gente finalizar. Aqui eu encerro. Diz assim: naquele tempo veio Josué e extirpou os Anaquins das montanhas de Hebrom. Guarda esse nome, Anaquins. Das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins, guardaram o nome? Guardaram? Nenhum dos Anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdadote. Quem eram os Anaquins que Josué destruiu na batalha? Vamos ver quem eram os Anaquins? Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 13. Números 13. Versículo 31.
Olha quem eram os anaquins. Porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você lembra daquele episódio que Moisés mandou os espias espiar a terra, que os espias voltaram horrorizados? Quem que deixou os espias horrorizados? Os anaquins. Por quê? Porque eram homens valentes, de guerra e gigantes, de uma altura sobrenatural. Homens que davam medo só de olhar. Acredita-se que Golias tenha sido descendente de um desses. Homens grandes, que deixava qualquer um com medo. E o povo que seguiu a Moisés, aquela geração, ao ver os anaquins, disseram assim: não vai dar, não vamos conseguir, eles são muito fortes. Mas o povo que seguiu Josué é uma outra geração, que olhou para os anaquins e disse: é possível, nós vamos vencer, nosso Deus é maior. Aí eu quero perguntar para você, Gabriel, me ajude aqui. Eu quero perguntar para você que está aqui nesta manhã: de que geração nós somos? Da geração que seguia Moisés, que ao ver os anaquins, os gigantes, teve medo, desistiu, não vai dar, não vou conseguir, é mais forte do que eu? Ou nós somos da geração de Josué? Vamos para a batalha. Eles são grandes, mas nosso Deus é maior. A gente precisa pensar nisso. Porque Josué, ele vai lá nas montanhas vencer os anaquins. Olha que quem está no topo da montanha está em condição favorável. Quem sobe está desfavorável. Mas Josué vai subir as montanhas de Hebrom, e lá no topo vai lutar contra os gigantes e vai vencer todos eles. Eu quero profetizar nesta manhã que não há gigante que vai nos derrotar. Oh, aleluia. Eu queria que você que está me assistindo, você que está aqui, você que veio nesta manhã na escola dominical, nós estamos caminhando nesta terra, e os gigantes vão se levantar para tentar nos abater, nos intimidar, nos entristecer, nos parar. E nós temos que ser como aqueles soldados de Josué. Sabe como? Vou confiar no Deus que eu sirvo. Eu vou vencer esses gigantes. Oh, glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não vai ter gigante que vai me impedir de continuar, de caminhar, de avançar, de triunfar. Não vai ter anaquim que vai me impedir. Escreve isso aí. Os anaquins vão vir. Os anaquins são os gigantes que vem para tentar nos parar, que vem para tentar nos intimidar, que vem para tentar nos fazer recuar, retroceder. Mas deixa eu falar uma coisa nesta manhã: que a unção do Todo-Poderoso venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, e que nenhum anaquim venha nos fazer parar. Todos eles vão cair por terra em nome de Jesus. Tem anaquim lá dentro da sua casa, na tua família, se levantando. Anaquins, gigantes. Sabe, você olha para aquele problema e diz: meu Deus, como é que eu vou vencer esse problema? Os anaquins são os gigantes que surgem, Eduardo. Ele diz: meu Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou triunfar? Como é que eu vou avançar com esse anaquim no meu caminho? Você vai vencer porque Deus é contigo. Você vai vencer porque Deus é maior.
Oh glória, alguém está precisando ouvir isso nesta manhã. Alguém está precisando ouvir isso nesta manhã. Não tem Anaquim que vai impedir a igreja de avançar. Não tem Anaquim, mas ele é grande. Mas ele é grande, pode ser grande como for. A igreja vai avançar, a igreja vai triunfar, a igreja não vai parar, e o nome de Deus vai ser glorificado. Não tem Anaquim que vai parar este povo. Não tem Anaquim que vai impedir a conquista deste povo. Não tem Anaquim que vai nos impedir de avançar, de ir além, de ir avante. Então nós precisamos ser como Josué. Que nem os Anaquins, Fernando, intimidaram Josué. Ele olhou para os Anaquins e disse: quem é este? Lembra de Davi? Enquanto todo Israel olhava para Golias e dizia: não dá, não é possível, não tem condição, ninguém vai derrubar esse homem, ele é muito grande, ele é muito forte. Davi tem um outro olhar e diz assim: quem é este? Quem é este? Quem ele pensa que é? Deus só precisa de um Davi. Deus só precisa de um pequeno Davi para olhar para o Anaquim e dizer: quem você pensa que é? Você sabe com quem você está mexendo? Com o Filho do Deus vivo, com a igreja do Deus vivo, com o exército do Deus vivo. Oh, levanta a mão para o céu, você que veio nesta manhã. Levanta a mão para o céu, você que está aqui nesta manhã. Oh, aleluia. E se o Anaquim tem se levantado dentro da tua casa, esse gigante tem se levantado aí dizendo: vou acabar com esta casa, vou acabar com esta família, vou acabar com este jovem, com esta jovem, com este casamento. Se esse Anaquim tem se levantado, é hoje que você vai buscar de Deus a vitória, vai buscar de Deus a direção, vai buscar de Deus a orientação, vai buscar de Deus a estratégia, vai buscar de Deus a força, vai buscar de Deus a unção, vai buscar de Deus o poder, e esse Anaquim vai cair em nome de Jesus. Fica de pé para nós orarmos a Deus. Oh, aleluia. Irmã Fernanda, prepare para adorar a Deus com o Gabriel no louvor. Vamos orar, irmã Fernanda, a sua faz esta oração em nome de Jesus. Pede a Deus que esta palavra fique em nosso coração. Que Deus venha falar melhor aos nossos corações nessa manhã. Fique conosco aí que nós estaremos orando. Depois vamos cantar um louvor a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de recebermos a Tua palavra, Senhor, de sermos instruídos por ela, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores, porque temos um Deus que batalha por nós. Tu és o nosso general de guerra, Senhor, e Tu estás à frente, Pai, das nossas batalhas, das adversidades da nossa vida, e nós triunfaremos, Pai, porque no nome do Senhor Jesus, o Senhor está na nossa frente, está nos defendendo, está nos guardando, Pai, e nós queremos Te louvar nessa manhã, por esta palavra gloriosa, Pai, esta palavra, Senhor, que nos sustenta, essa palavra que nos coloca de pé, que nos faz confiar no Senhor, Pai, que nos faz confiar em Ti todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor falou aqui aos nossos corações. Continua conosco, Pai, continua pelejando por nós, Senhor. É a oração que Te fazemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam: e a vitória é nossa. Que Deus abençoe a todos, que você tenha aí um domingo muito abençoado em nome de Jesus.